E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos de volta aí para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a questão lá da Judéia, né, da Palestina e tudo mais. A gente falou na aula passada sobre a revolta, né, a guerra judaico-romana e, enfim, as consequências que isso teve, né, para o povo judeu de maneira geral, né, e também para o próprio Império Romano. Hoje a gente vai começar a comentar, pessoal, sobre o advento do cristianismo, né, como é que o cristianismo ele se desenvolve lá na região da Palestina e como é que ele vai se difundindo para o Império Romano e quais são as consequências dessa difusão para o Império, tá? Então, esse conteúdo, né, é muito importante vocês fazerem a leitura. Muitas coisas que tem aqui não vão estar no livro de vocês, então é muito importante fazer a anotação. E as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder assim que possível e a gente vai dialogando, tá certo? Então vamos aqui para a gente poder começar. Então, povo, o cristianismo, né, ele surge no século I, tá? Para quem não sabe, o cristianismo ele passa a surgir, né? Ele surge dentro do judaísmo, né? Ele é uma crença que decorre do judaísmo, né? Ela surge dentro do judaísmo e, vamos dizer assim, pelo menos nos seus primeiros anos aí, esteve muito próximo, né, do judaísmo ali, ao longo do seu desenvolvimento, ganhando autonomia, principalmente a partir do final do século I para frente e, né, se diferenciando efetivamente lá no século IV, né, com a criação da igreja, né, da igreja cristã, e aí você vai ter uma diferenciação bem mais profunda. Mas muitos aspectos da crença cristã surgem no judaísmo e são incorporados pelo cristianismo e vão, né, que dá continuidade a uma grande parte dessas crenças, dessas tradições que eram judaicas e passam também a ser cristãos ao longo da história do cristianismo. Então, surge na região da Judéia, principalmente a partir de 60, né, depois de Cristo, assim, né, os primeiros, vamos dizer assim, relatos efetivos, né, você vai ter uma difusão desse cristianismo, principalmente aí a partir da segunda metade do século I, né, então assim, a primeira metade do século I o cristianismo ainda era muito incipiente, muito localizado de forma que você as fontes sugerem uma difusão muito mais efetiva a partir da segunda metade lá do século I depois de Cristo. Tá? Começa a se difundir na Judéia, né, principalmente ali na região ali da Palestina, e posteriormente essa difusão ela vai se dando para o restante do Império Romano. Tá? Então, o nome cristianismo, né, faz referência justamente à ideia, a crença, né, em Jesus, né, sendo percebido como Cristo, né? Por isso cristianismo, né? E aí essa ideia é de que, né, porque Jesus é, seria um homem, né, histórico, e a palavra Cristo, né, faz referência a uma perspectiva, né, divina, né, dessa pessoa, né? Então o Jesus seria o Cristo, né, porque era o ungido, né, ou o Messias, né, aquele que vem trazer a mensagem, né? Então essa perspectiva, né, de que Jesus seria o Cristo, né? A palavra Cristo, né, na verdade vem do grego e significa o ungido, né? E ela tem uma referência, né, à palavra aramaica, né, que é referente ao Messias. Então quer dizer, havia essa crença, né, de que Jesus ele seria o Cristo, né, o enviado, ele teria sido enviado, seria o Filho de Deus enviado à Terra para absolver, né, os pecados humanos e tudo mais. E então ele morreu, né, teria morrido e aí ressuscitado 3 dias após a, a sua morte, né? Então essa é a crença base, né, do cristianismo e claro, né, existem várias outras coisas, mas de maneira geral essa é a crença base que coloca então o Cristo, né, como o centro desse sistema de crença. Né? E aí assim, alguns aspectos, como eu falei, do judaísmo eles são preservados, como é o caso, por exemplo, de Deus, né, que também é chamado Jeová, no caso dos judeus, e Yahvé Jeová também. Tá?
A principal fonte, né, de informação sobre Jesus seriam os evangelhos. Esses evangelhos basicamente seriam livros, né, escritos pelos apóstolos, né? Os apóstolos seriam sido aqueles que seriam os seguidores, né, de os mensageiros de Cristo. Eles seriam pessoas que tiveram contato, né, que conviveram com Jesus e que registraram a vida, né, e a obra do Cristo nesses livros, né? Que posteriormente, tá? Isso é muito importante destacar que lá mais ou menos no século I a.C. não existia a Bíblia, né? Como a gente conhece hoje em dia. Hoje em dia você tem a Bíblia compilada, bonitinha, organizada e tal. Mas lá no século I, no início do cristianismo, não existia a Bíblia. Né? Então, basicamente, é provável que o início do cristianismo ele tenha se dado especificamente a partir desses apóstolos. Né? Então, a partir aí na primeira metade do século I, né, até mais ou menos aí 60 depois de Cristo, você tem uma atuação muito mais desses apóstolos, né, e que vão ali reunir alguns seguidores em volta deles, e aí a partir disso esse cristianismo, essa crença, ela começa a se difundir pela Judéia. Tá? É importante destacar que vai haver, né, durante todo o processo de desenvolvimento do cristianismo, um certo conflito, né, que é teológico, né, entre cristãos e judeus, né, sendo que os judeus não reconheciam, né, a divindade, né, do Cristo, né. Então, na perspectiva dos judeus, Jesus não seria então esse Messias, né, o Filho de Deus enviado. Então não havia a mesma perspectiva, os judeus não interpretavam Jesus da mesma forma que os cristãos, né? Então você vai ter aqui um embate. Apesar de que no judaísmo já existia a crença, né, de que um Messias seria enviado por Deus e tudo mais, porém na concepção desses judeus esse Messias não seria Jesus, né? Então quer dizer você vai ter esse conflito teológico que posteriormente se reflete também num conflito, vamos dizer assim, prático, né? Vai haver uma disputa bastante intensa, né, entre judeus e cristãos, tanto durante o processo de constituição do que era o cristianismo, como ao longo da história do cristianismo, né? Então isso aí é uma coisa que praticamente existiu tanto no plano teológico, então no sentido de interpretar e entender o mundo de forma diferente, né, e compreender a questão divina de formas diferentes, como também a relação social, política entre cristãos e judeus, ela foi conflituosa nesses primeiros momentos, né, e durante muito tempo. Então, quer dizer, essa crença, né, então essa crença de que Jesus era o Filho de Deus, que havia morrido e ressuscitado para salvar os pecados da humanidade, aquela coisa toda, passa a se difundir a partir lá da região da Judéia, né, na região da Palestina, e vai ganhando, né, espaço por todo o território romano. Né? Então vai se expandindo pelo Oriente Médio como um todo, depois vai partir para a Grécia e chega então à Península Itálica. Então, isso ao longo, tá, do século I, do 2, do 3 depois de Cristo, do 4, e aí vai se expandindo. Então o cristianismo ele começa como uma religião bastante localizada, né, muito pontual na região ali da Judéia, e aos poucos vai se difundindo pelo Império. Vários fatores, né, sugerem o motivo pelo qual o cristianismo ele se difundiu de forma bastante ampla no território romano, né? E entre as questões, vamos dizer assim, né, a teologia, a forma como o cristianismo ele se apresentava, né, vamos dizer assim, chamar a atenção principalmente das camadas mais pobres, né? E aí é importante você pensar o Império Romano como dotado de uma grande parcela da população em condições bem desfavoráveis, né? Em oposição a uma elite, né, privilegiada que se concentrava em bem menor número. Então, quer dizer, aos poucos o cristianismo ele vai ganhando espaço, né? A mensagem cristã ela era muito mais bem vista por essas camadas mais populares que vão aderindo, né, aos poucos. E aí, como eu falei, isso ao longo de vários séculos, certo? Aí, pelo menos aí 300 anos aí para que esse cristianismo ele ganhasse corpo dentro do Império Romano. Tá? E aí é que é importante destacar uma diferença, né? Que é o que é o chamado cristianismo nesse momento, né? Porque veja, não entenda o cristianismo lá do século I
como o cristianismo que a gente vê hoje, tá? São bem diferentes, porque o que a gente entende hoje por cristianismo passa por uma série de noções, né, complexas, é, se é católico, se não é, se é protestante, se não é, enfim, por aí vai. Existem muitas questões que já são muito mais recentes e uma série de novas interpretações e perspectivas teológicas diferentes, como também o próprio formato da religião ele é bem diferente. Então, lá no começo do cristianismo, ele é chamado de cristianismo primitivo, né? Quer dizer, no início do desenvolvimento desse cristianismo. Começa, como eu já falei, né? Por uma tradição oral, já que não havia uma Bíblia, não haviam esses registros, né, efetivos ou compilados, como é o caso que ocorre hoje. Boa parte da crença cristã ela se dava por meio da pregação dos apóstolos. Então, geralmente você vai partir de uma tradição oral. Né? Então, quer dizer, outro fator é que haviam crenças diferentes, né? Quer dizer, perspectivas diferentes ao longo do desenvolvimento desse cristianismo. Por exemplo, sobre a natureza de Cristo, né? Se ele era filho de Deus, se não era, se era percebido, se era um homem enquanto viveu era homem, depois de ter ressuscitado se tornava Deus, se era Deus durante a vida e por aí vai. Existiam várias perspectivas sobre a, a figura, né, de Jesus. Então não havia vamos dizer assim, uma definição unificada, tá, sobre o que era Jesus. E também a própria ideia, né, dos cultos também eles variavam, né, dependendo de como esses grupos cristãos vão interpretar, vão perceber, né, essa crença. Então, assim, falar do cristianismo lá nos seus primeiros anos é entender uma religião ainda em nascimento, né, em processo de desenvolvimento e sem unificação, já que a gente está falando de um processo de difusão que vai se dando, mas que não obedece, vamos dizer assim, uma regra única, né? Vamos dizer assim, né? Você vai ter interpretações, perspectivas diferentes ao longo desse desenvolvimento. Os romanos inicialmente perseguiram, né, os cristãos, mas isso é uma característica que vai se dar tanto para os cristãos como também para os judeus. Né? Por quê? Principalmente porque tanto judeus como cristãos se negavam a se submeter ao politeísmo romano. Né? Eu já falei que havia aquela briga lá, então o cristianismo ele também é monoteísta, né? Percebe o mundo como sendo regido por apenas um Deus, e isso vai fazer com que os romanos já perseguissem os cristãos e judeus, mas também em relação à veneração do imperador, né? Porque o imperador romano ele era venerado como divino, e tanto cristãos como judeus também vão se recusar a perceber o imperador como divino, né? Tendo em vista que na perspectiva deles o único divino é Deus. Né? Então, isso vai levar a uma perseguição bastante intensa ao longo dos séculos de desenvolvimento do cristianismo, né? E também no caso do judaísmo. Tá? Só que, né, o cristianismo ele foi ganhando muito espaço, né, na sociedade romana, né? E isso vai mudar lá no século IV. Essa perspectiva em relação ao cristianismo ela vai mudar. Tá? Aqui eu trouxe, pessoal, só uma imagem de um dos documentos, né, do período lá. Aqui é o papiro 46, ó, lá do século III, de uma compilação do século III. Ele está escrito em grego e ele tem o que hoje, né, a Bíblia registra como sendo o capítulo lá, ó, 2 Coríntios, capítulo, no caso aqui, né, esqueci, 2 Coríntios, capítulo 11, que é o segundo livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 33, né? E aí, no caso do capítulo 11, do versículo 33 ao capítulo 12, no versículo 9. Então aqui eu compilei e coloquei aqui a transcrição, né? Só para a gente poder saber, né? Então você vai ter uma série de documentos aí desse período, né? E também anteriores, né? Que fazem referência aí a Jesus e tal, aos apóstolos e tudo mais. Então olha só. Aqui, ó, então ele começa no verso 33 aqui, né? Mais de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. E aí o 12 ele fala assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada, né? Com isso passarei as visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser que em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não serei insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, quer dizer, isso aqui é um papiro, né, do período escrito em grego, já demonstrando aí que no século III o cristianismo já havia se expandido, chegando, por exemplo, na Grécia. E aí é importante destacar aqui alguns desses papiros, desses livros vão se difundir por várias das bibliotecas, Alexandria, né, Jerusalém e outras que vão compilar essas escrituras e tudo mais, que posteriormente vão se tornar o que hoje nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. Né? Então, quer dizer, o cristianismo ele passa a se difundir de uma forma bem intensa. Então, como eu falei, do século I, II, o III, o cristianismo vai ganhando novos adeptos, né? Você vai ter um longo processo de crescimento dessa religião, que, como eu falei, inicialmente se centrava na Judéia, mas que vai se difundindo por todo o Império e ganhando novos adeptos. Então, o que acontece? Aos poucos, né, os imperadores romanos começam a perceber que o cristianismo era uma força não apenas religiosa, mas política, né, que começava a ganhar um corpo bastante forte em todo o território do Império. Né? Então, a partir dessa perspectiva, quando esses imperadores começam a perceber que o cristianismo, né, já representava uma força política dentro desse império, inicia-se um longo processo que leva, né, à institucionalização, ou o que a gente chama de oficialização do cristianismo. Né? Então, quer dizer, até então, até o século III, até o século IV, o cristianismo ainda era perseguido, né? Como eu falei, dentro daquela perspectiva, né, de negação do imperador, negação das tradições romanas e tudo mais. Então o cristianismo ele era perseguido, bem como o judaísmo. Isso até o século III. Então a partir do século III e principalmente no século IV é que isso começa a mudar de forma bem drástica. Né? Então o que a gente tem? Durante o crescimento do cristianismo, você vai ter não apenas mais escravizados e os mais pobres aderindo ao cristianismo, mas membros agora também da elite, né, e de outras camadas passam também a entrar, né, a fazer parte do cristianismo. E isso vai, como eu falei, demonstrar o poder político que o cristianismo representava dentro do Império Romano. Né? E aí, percebendo isso, né, o imperador observava que cada vez mais, de acordo com que esse cristianismo ele ganhava espaço dentro dessa sociedade, você vai ter um enfraquecimento do culto do imperador. Né? O imperador ele já não passava mais a ser visto como anteriormente por uma grande parcela da população do império. Né? E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aos poucos o imperador ele precisava fazer manobras, né? Tomar determinadas medidas que de alguma forma fortalecesse a sua imagem frente a essa nova realidade na qual o Império Romano estava se inserindo. Né? Então, quem é que vai perceber isso? O imperador Constantino. Então, o Constantino, lá no século IV, ele, percebendo esse crescimento do cristianismo, entendendo a força que o cristianismo ganhava dentro do Império Romano, e, claro, também o poder que, entre aspas, o imperador começava a perder, ele, então, resolve tomar uma série de medidas que visavam fortalecer, claro, a sua imagem, mas, de certa forma, aproximar, né, o imperador e o império, de maneira geral, dessa nova força que era o cristianismo. Então, em 313, ele edita, né, ele promulga o chamado Edito de Milão. Né, e o Edito de Milão, ele basicamente permitia a crença cristã no império. Então, assim, a ideia era, o Edito de Milão ele permitia, né, que os cristãos pudessem
exercer a sua fé sem mais ser perseguido pelas instituições romanas, né? Então, quer dizer, aqui já o Constantino garantia, né, dava aos cristãos uma certa liberdade religiosa dentro do Império Romano. E isso, claro, né, vai aproximar esse imperador dessas tradições cristãs. Não é à toa que posteriormente o Constantino ele vai se converter ao cristianismo, né? E aí o mesmo imperador Constantino, lá em 325 d.C., convoca o chamado Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia basicamente reuniu, né, os líderes cristãos, né, de diversas regiões do Império, e tinha como objetivo basicamente unificar as crenças cristãs, né, e institucionalizar a fé que se difundia pelo Império. Então, basicamente, a intenção do Concílio de Nicéia foi unificar e institucionalizar essa nova religião que era o cristianismo. Então, aqui se estabelecia a unificação das crenças e dos rituais, né, e também, claro, a criação de uma igreja. A palavra igreja ela já era utilizada há muito tempo, né, já lá desde o cristianismo primitivo, desde lá do século I, para se referir, né, à comunidade ali cristã. E a palavra igreja ela vem de eclésia, né, do grego eclésia, que significa assembleia, né, reunião, no caso. Tá? E aí é lá no Conselho de Nicéia que é criado, institucionalizada, cria-se uma instituição que seria então aí o centro, né, responsável pela unificação, a padronização, o estabelecimento das normas e dos dogmas cristãos, que é a Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica Apostólica Romana ela surge lá no Império Romano, em 325 depois de Cristo, lá no Concílio de Nicéia, em que você vai ter lá o imperador Constantino e os demais líderes cristãos que vão estabelecer ali, né, as normas, os dogmas e as crenças, os rituais de como eles ocorreriam, de como eles se definiriam, né? Claro que isso fundamentando-se, né, baseando-se nas escrituras, né, que vão dar origem à Bíblia posteriormente, né, vão compilar. A Bíblia ela é um compilado de livros, né, você tem os livros, os evangelhos e tudo mais, e também, né, os livros de origem judaica. Então o Velho Testamento basicamente é a Torá, né, então você vai ter vários livros, né, que ainda descendem do judaísmo, e você vai ter vai ser acrescentado aí o Novo Testamento, que vão ser principalmente os evangelhos, a história de Jesus e tudo mais. Então, aí, nisso aí se compila o que a gente conhece como Bíblia. Então, a Igreja Católica ela vai estabelecer essa unificação, né? Se antes não existia, a partir de então passa a existir. Então, igreja, né? A reunião católica está ligada, quer dizer, universal, né? Quer dizer, a igreja cristã universal, apostólica porque segue a doutrina dos apóstolos, né? Então, no sentido de que vai trazer a mensagem que foi pregada pelos apóstolos lá de Cristo, e romana porque tinha sua sede em Roma, né, a priori. Tá? Então, quer dizer, você vai ter a criação dessa instituição que é milenar e que existe até hoje, a Igreja Católica. Né? Claro que ela passou por uma série de outros processos de divisão, separação, criação de novas religiões cristãs, mas a priori foi a primeira igreja, né, cristã aí, instituída. Então, o Constantino ele cria as bases, né, de certa forma, para esse processo de institucionalização. Inclusive, chega a dar alguns tempos para construir essas igrejas cristãs. Posteriormente, um outro imperador, o imperador Teodósio, é ele que vai oficializar. Então, o cristianismo ele tinha sido perseguido até mais ou menos o século IV. No século IV, ele é aceito graças ao Edito de Milão, né, que estabelece a liberdade para os cristãos, e em 380, o imperador Teodósio ele vai oficializar o cristianismo. E o que isso significa? Significa que a partir de 380 depois de Cristo, o cristianismo passava então a ser a religião oficial do império, né? Então, quer dizer, o Império Romano passa então a ser um império cristão, né? Então, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. E aí, vamos dizer assim, né, você vai ter uma inversão dos papéis, né? Então, o cristianismo que antes era perseguido, então passa, né, o Império Romano, a igreja de maneira geral, passa a perseguir os cultos denominados de pagãos, né? Então, aqueles cultos que eram diferentes, contrários à religião cristã, vão passar então a ser
perseguidos e, claro, essa perseguição ela vai se aprofundar muito mais ao longo da Idade Média. Então, basicamente, esse é o processo, né, de ascensão, e institucionalização e oficialização do cristianismo lá no século IV. Tá? Então, aqui o ícone do Concílio de Nicéia, né, apresentando aí os líderes cristãos, né, o Constantino e tudo mais, né, que foi o marco aí de criação da Igreja Católica. Aqui, uma estátua do imperador Constantino. Ok? Ok, então pessoal, é isso, né? Claro que aqui a gente tem um resumo, né, do que é a história do cristianismo, é muito maior do que isso, tem muito mais questões muito mais complexas, tem muita coisa que a gente poderia discutir, mas de maneira geral, para ter uma noção bem ampla do processo, é isso. Façam leitura, anotem as coisas aqui da aula, muita coisa que tem aqui não tem lá no livro de vocês. E as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.